Olá, seja bem-vinda ao Aceite a Sua Jornada. Eu sou a Natália Agostini, sou psicóloga clínica e mais um monte de outras coisas, e eu quero conversar com você sobre julgamento, o impacto que tem na nossa vida julgar as outras pessoas. Eu sei que a primeira coisa que me vem, né, pra mim mesma, Natália, quando eu penso em julgamento, é sobre ser julgada, mas às vezes parece que eu esqueço que eu também julgo os outros. E quanto mais eu julgo as outras pessoas, maior fica o medo que eu tenho de ser julgada também. Eu me explico. Quando eu comecei a fazer academia de bike, há uns 2, 3 meses atrás, eu percebi o quanto eu me julgava logo na primeira aula. Eu não falava coisas de incentivo, como você vai conseguir, nossa, que legal que você está tentando. Eu literalmente acabei comigo. E eu percebi o quanto eu me julguei. Eu julgava a forma como eu pedalava, eu julgava a forma, né, a questão de eu não conseguir ficar em pé na bicicleta. Eu comecei a me julgar. E conforme as aulas foram passando e eu fui melhorando na minha atividade, eu percebi que algumas vezes eu me pegava julgando as outras pessoas, como se eu tivesse esquecido que eu já estive no lugar da primeira aula. E a gente faz isso o tempo todo. A gente faz isso porque é um hábito e faz também para se sentir melhor naquilo que a gente não é tão bom assim. Então, o julgamento entra num lugar de equilíbrio, como se por um lado o outro não é tão bom, então tá tudo bem eu errar também. Acontece que a gente não tá olhando para o outro quando a gente fala de julgamento num olhar de compreensão. A gente olha e julga o outro exatamente para perceber que eu não tô tão ruim assim. E conforme o tempo vai passando e eu julgo o outro o tempo todo, o que acontece comigo? Eu me sinto julgada e o outro nem sabe muitas vezes que eu existo, porque eu não sou tão importante assim. Então, eu comecei a perceber ao longo do tempo na minha vida que em alguns aspectos eu fui ficando um pouco mais tranquila. Eu fui me importando menos sobre o que as outras pessoas podem pensar do meu jeito de vestir e comecei só a me vestir. Eu parei de pensar o que as pessoas vão pensar se elas me verem repetindo a mesma roupa para simplesmente repetir a roupa. Eu fui deixando de tentar parecer melhor aos olhos dos outros para simplesmente ser. E esse simplesmente ser me trouxe um alívio absurdo. E eu percebi que eu parei de me julgar em várias áreas da minha vida conforme eu fui deixando de julgar outras pessoas também. Eu fui deixando de me preocupar se o uniforme da minha filha para ir para a escola estava amassado. E fui deixando de me preocupar se alguém falaria alguma coisa por eu não conseguir pentear o cabelo dela antes da aula. Fui deixando de me preocupar em ser a mãe perfeita que só dá alimentos orgânicos para os filhos e comecei simplesmente a ser a mãe que eu podia ser. Eu deixei de me preocupar com o olhar do outro que eu espero que esteja muito ocupado vivendo a própria história, para simplesmente fazer aquilo que eu queria fazer e olhar para mim e para minha vida. E isso trouxe um alívio, uma liberdade absurda. Porque eu fui entendendo que não existia um único jeito perfeito de fazer as coisas, que de certa forma eu achava que era o meu. Ou que eu deveria me enquadrar num jeito perfeito das outras pessoas, o jeito perfeito delas fazerem as coisas delas. E aí, com o tempo, a vida foi ficando um pouco mais fácil. E eu comecei a me permitir, e isso é muito curioso, né? Voltando lá à história da academia, a ser a Natália da academia. A Natália da academia é aquela que vai com o cabelo sujo de manhã, que coloca a primeira roupa de ginástica que ela vê na gaveta e não se preocupa, que tenta encontrar o par de meias igual para ir, mas que muitas vezes não vai encontrar e que não tá nem aí para o que o coleguinha tá pensando sobre ela na aula de bike.
Eu comecei a fazer a minha aula de bike e às vezes eu fecho os olhos para pedalar, às vezes eu danço, às vezes não. Às vezes eu não consigo pedalar tão rápido quanto eu deveria, não consigo acompanhar a aula. Às vezes eu sento, mesmo sabendo que eu deveria estar fazendo flexão de braço enquanto pedalo. Eu parei de viver minha vida de acordo com aquilo que eu imaginava que as outras pessoas estavam pensando. Porque esse é o ponto. Eu ficava imaginando o que as outras pessoas estavam pensando a meu respeito. Enquanto, na verdade, eu nunca vou saber o que elas estão pensando. Então, o julgamento é esse lugar de tentar aliviar a nossa própria percepção de não importância, de erro, de desvalor, e é tentar colocar na conta do outro uma insatisfação que é nossa. A outra pessoa não tem o poder de te julgar se você não der para ela esse poder. E existem algumas formas da gente dar esse poder de julgamento para o outro. A primeira delas é falando muito sobre nossa própria vida. É abrindo muito a nossa história e mostrando para o outro que ele sabe. Eita, molhei aqui. Mostrando para o outro que ele sabe de coisas que talvez nem era para ele saber. Um outro jeito é pedindo a opinião e a validação de uma outra pessoa sobre algo que não diz respeito a ela, sobre algo que ela realmente não deveria se meter. Um outro jeito de se permitir ser julgada é desejando ser bem vista pelos outros. Mas, Nath, a gente não tem que causar uma boa percepção, uma boa primeira impressão nas outras pessoas? A gente deveria. Mas colocar isso como um ponto de prova para mostrar que a gente é minimamente bom, satisfatório, não. Então, a gente coloca na mão do outro o poder do julgamento porque a gente espera que ele pense alguma coisa boa a nosso respeito e nos machuca quando ele não vê o nosso melhor, não vê o nosso empenho, não vê a nossa beleza, quando ele critica aquilo que a gente está fazendo. Enquanto, na verdade, aquilo que a gente vê como uma sentença e um julgamento pode ser apenas um ponto de vista diferente do seu. Então, um caminho para o não julgamento é aceitar quem você é com as suas possibilidades e imperfeições e deixar de avaliar o outro sempre que você tiver a oportunidade, porque a vida assim é realmente pesada demais. No final das contas, a nossa vida é uma só e ela tem um começo, meio e fim. Se a gente perder muito tempo olhando para o outro, como é que a gente vai viver a nossa verdadeira história? Eu vou encerrar esse episódio por aqui, mas antes disso eu quero que você pense o seguinte: se você não se preocupasse nunca com o que pensam sobre você, como é que você seria? O que você faria? Quem é aquela pessoa que existe dentro da sua casa quando a câmera frontal do celular não está ligada e quando ninguém está olhando? No final das contas, não é sobre o que as outras pessoas pensam dessa pessoa que fica lá na sua casa e que só você conhece. No final, é o teu olhar sobre essa pessoa que realmente importa. Muito obrigada por estar aqui comigo no episódio de hoje. Foi uma honra estar com você aqui, espero que tenha feito sentido. E tá tudo bem se não fez, se a gente discordar. E a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!